Thor, o deus do trovão, é um dos personagens mais icônicos e peculiares da Marvel. A mistura de suas raízes na mitologia nórdica e a adaptação para um mundo mais ocidental e contemporâneo gera histórias das mais diversas e com possibilidades quase infinitas para explorar conceitos e visuais impactantes. Mas existe um momento específico na publicação do Thor na Marvel que para muitos, e inclusive para mim, sintetiza muito do potencial dos quadrinhos quando unimos mitologia, poesia e um desenho absurdo. E claro, estou falando da fase do Thor pelas mãos de Walt Simonson. Neste vídeo, vou falar sobre uma edição específica dessa fase, a Balada do Mjolnir, uma verdadeira obra-prima que une uma história épica com uma reflexão sobre destino, poder e identidade. Tudo isso entregue em uma narrativa dinâmica e uma arte incrível. Então, já fique com seu martelo em mãos, que o papo é logo depois da vinheta. Entre 83 e 87, Walt Simonson assumiu o título do Thor, reinventando o personagem sem desrespeitar suas origens. Simonson entendeu algo essencial, que o Thor não é um super-herói com um martelo, ele é um mito que habita os quadrinhos. A Balada do Mjolnir, publicada originalmente em Thor 380, é um dos capítulos mais emblemáticos dessa fase. Curiosamente, é uma edição também narrada em versos, como uma típica saga heróica, e também é visualmente ousada para a época. Cada página é composta por apenas um desenho. E isso dá um peso todo diferente à narrativa dessa história. Os arcos anteriores do Simonson tinham uma diagramação eficaz, mas mais convencional. Já em A Balada do Mjolnir, temos uma história que é uma verdadeira epopeia, e por isso exige esse formato diferente e que dá toda uma dinâmica distinta quando nós lemos. Esteticamente, poderíamos até mesmo considerar A Balada do Mjolnir como uma obra experimental. Splash pages em sequência seriam, em qualquer outra mão menos habilidosa, um desastre narrativo, com risco de virar apenas um portfólio de ilustrações sequenciais. Mas o Simonson transforma cada página em um verdadeiro verso visual. O ritmo não está apenas no texto em forma de poema, mas também no próprio desenho. A serpente em Jormungand toma páginas como se devorasse o espaço narrativo. Ela é gigantesca, ela é sufocante, esmagadora. Já o Thor, por outro lado, é representado em movimentos diagonais, ascendentes, sempre em tensão com o monstro. A edição funciona como uma leitura em voz alta, como um bardo recitando uma saga diante de uma fogueira. E isso, para mim, é linguagem de quadrinho com potência e também com tesão, quando texto, imagem, ritmo e mito formam uma unidade. E parece que a obra grita quando você passa essas páginas. A serpente que envolve o mundo ergueu-se em cólera, fazendo tremer os montes, torturada pela violência, a terra gemeu. Sob o guardião de Midgard, sob os pés de Thor, os montes se partiram. Vamos logo para uma sinopse, que na verdade ela é muito, mas muito simples. Em A Balada do Mjolnir, Thor enfrenta a serpente de Midgard, Jormungand, a criatura que na mitologia nórdica está destinada a matar Thor no Ragnarok. Sim, a sinopse é basicamente isso, mas estamos falando de um dos momentos mais impactantes e fortes da mitologia nórdica. O Thor, ele aceita um combate que é, essencialmente, o encontro com a sua finitude. Simonson captura aqui a essência do mito: lutar não para vencer o destino, mas para ser digno diante dele. Algo bem diferente aí de uma história de quadrinhos de super-herói mais convencional, onde o protagonista sempre consegue driblar o fracasso sem grandes consequências. Afinal, tem que ter mais um gibizinho na banca no mês que vem, né? Beleza que isso acontece aqui também, mas vamos lá, vamos seguir. O roteiro do Simonson, ele transforma esse confronto em um verdadeiro poema visual. A narrativa, bom, embora tenha a verborragia entre o Thor e a serpente, ela também é uma cantoria de um bardo, reforçando o tom mítico do segmento. Na mitologia nórdica, Thor e a serpente Midgard têm um destino entrelaçado, que é profetizado, conhecido e inevitável. Ambos se matarão no Ragnarok. E é importante entender que o mito nórdico não busca consolo, ele busca significado em um confronto cujo final já se sabe. A ruína é uma certeza. E vale dizer que o Ragnarok é muito diferente do apocalipse cristão, pois ele não se trata de punição e nem sequer de uma renovação moral.
O Ragnarok é a aceitação trágica de que tudo é impermanente. Inclusive, nós temos muito essa ideia do Loki como um grande vilão, porém, quando a gente se aprofunda na mitologia nórdica, a gente percebe que o Loki é uma espécie de representação de uma força da natureza que é imprevisível. Nada mais que um grande agente de mudança, um elemento que está aí para mudar o status quo, obrigando todos os outros a se ressignificarem para conseguirem sair daquele enrosco ou até mesmo mudarem o seu estilo de vida. O mito nórdico, ele não nega o fatalismo, ele o abraça. Não se trata de evitar o fim, mas sim de enfrentá-lo com uma coragem trágica. Um conceito muito próximo ao que alguns pensadores como Nietzsche e Bataille admiravam na cultura nórdica, que é a afirmação da vida, mesmo diante do absurdo, mesmo diante da morte. Não se pediu clemência, ouviu-se clamor. Seus fados os mantiveram ligados como elos em uma corrente. Em sua fúria, fizeram Midgard em pedaços. O ódio é imortal entre estes terríveis adversários. A terra tremeu ao toque de Thor. Apanhada em sangue e fogo, o temeroso sol escondeu seu rosto. Trancados no abraço do destino, não havia esperança de vitória, apenas glória e ruína. E o Walter Simonson, ele traz essa questão da impermanência ao quadrinho, mesmo que Thor renasça depois. Ele preserva a ideia do destino inexorável, mas traduz para a linguagem da Marvel. Podemos até forçar um pouco aqui a barra e afirmar que o Simonson faz nessa história algo como um comentário metalinguístico sobre o que seriam mitos modernos. No mito original, o fim ele é definitivo. Porém, no mito aqui do mundo dos quadrinhos, o fim é apenas o gibizinho desse mês. E claro, óbvio que o interesse empresarial ele grita muito mais alto que qualquer coisa aqui, mas o modo como o Simonson constrói o fim dá uma ideia de fechamento bem clara, de forma que o ressurgimento se torna um elemento conceitual dentro do todo. Tanto que se você parar de ler Thor aqui no número 380, você não vai sentir falta de algo. O ciclo se completa de forma muito acertada. É uma forma muito trágica para um gibizinho de herói, mas ainda assim é um fim. E assim, o poderoso detentor do Mjolnir, com gosto, renunciou à guarda dos mortais. O filho de Odin aceitou seu destino sem medo. Derrotou a serpente e quebrou o silêncio mundial. 9 passos deu o herói, caminhando como um gigante. A terra caiu, sem se importar com seu lugar de descanso. Um martelo em silêncio, chega ao fim a balada do Mjolnir. A história está contada. Agora falando sobre o grande martelo Mjolnir. Na mitologia, o martelo não é apenas uma arma, ele é uma ordem simbólica. Ele abençoa casamentos, consagra pactos, protege o cosmos contra o caos e ele também tem uma conotação fálica muito explícita em algumas histórias da mitologia. Agora, na Marvel, o Mjolnir ele se torna um símbolo de mérito. Tanto é que tem a famosa inscrição, né? Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Olha a meritocracia aí, né? Não importa que Thor seja herdeiro ou até um nepo baby de Asgard. Não, ele mereceu. Ok, tô divagando um pouco. Vai, vamos lá, vamos voltar pro conteúdo. O Simonson ele consegue essas duas visões, a visão do poder e a visão da responsabilidade. Ele faz do Mjolnir uma ponte entre mito e super-herói, pois além de ser um símbolo, o Mjolnir também é uma arma. Então, a Balada do Mjolnir é muito mais que apenas um capítulo do Thor da Marvel. Ele é um manifesto sobre o poder dos mitos antigos e modernos. O Walt Simonson não adaptou a mitologia nórdica, ele fez um diálogo com ela. Ele reconheceu o seu espírito e também preservou a sua tragédia. E afinal, o que mantém um herói vivo? É o corpo? É o mito? Ou são aqueles que contam sua história? Em outras palavras, o mito só existe enquanto é narrado. E nós, leitores, somos parte dessa perpetuação. E se você nunca leu A Balada do Mjolnir, faz o seguinte, leia. E se possível, leia em voz alta. Porque é assim que tais sagas devem ser narradas. Os titãs batalham sobre a estremecida terra. Será que ouviram os distantes e enfraquecidos ecos de Gjallarhorn, o grande fado de Heimdall, trombeteando o Hacking de Midgard?
quem testemunhará o fim do mundo. E ó, mesmo que o YouTube aí esteja tentando sabotar o nosso canal, assim como Thor, nós lutamos como quem conhece a tragédia, mas não se curva diante dela. Mas claro, é sempre bom contar com uma ajudinha de vocês. Então deixem seu like se gostaram do conteúdo e também compartilhem esse vídeo. E se você quiser ajudar ainda mais e se juntar ao Valhalla do Formiga Elétrica, pode se tornar um apoiador ou apoiadora. Para isso, basta entrar em apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com quanto quiser e o quanto você puder. Acredite, isso ajuda e muito para que a gente continue a produzir conteúdo mesmo diante do Ragnarok. Obrigado e até a próxima.